E a primeira vez que eu vi num grupo de filosofia que eu fazia parte, que o pessoal contestava isso, dizendo, não, essa bobagem não existe. Né? Não existe, não vai chegar em verdade nenhuma. Vai chegar em hipóteses cada vez mais razoáveis com o que a gente sabe. E ponto final. Eu nem que aquilo me chocou, assim, né? Eu disse, pô, mas a sensação, eu disse, pô, eu comentei assim, eu digo, a sensação que eu fico ouvindo vocês dizer isso é que eu, né, pô, eu faço um trabalho científico, vou lá, coleto um monte de dado, mas então é tudo meio solto, assim, no ar, né? Daí tá, deu uma coisa, você leu o que disseram, não dei bola. Mas depois eu mesmo respondi. A gente mesmo é que tem que se responder, né? As coisas importantes, as coisas mais simples, os outros podem responder pra gente e a gente aceitar. As mais importantes a gente tem que buscar a resposta dentro da gente, né? Então, eu lembro que eu comecei a pensar, e hoje eu convivo muito bem com isso, eu acho maravilhoso. Acho que o compromisso do cientista não é buscar a verdade. O compromisso do cientista é trabalhar com toda a sua integridade eu quero dizer com sua honestidade, na busca do que é mais consistente com a razão. Mesmo sabendo que aquela história, aquela coisa que ele inventou para explicar que aqueles fósseis que estão lá no Rio Bonito se formaram assim, isso é uma hipótese, é uma suposição. Mas é a melhor suposição que ele pôde fazer. Esse é que é o nosso compromisso. Esse. Não tem que ser melhor que a do fulano, não tem que ser melhor do que a dos caras do século XVI, não. Tem que ser a mais coerente com os fatos que hoje ele tem conhecimento. Esse é o compromisso cientista. Eu também queria chamar um pouquinho a atenção, quando vocês encherem o saco, me digam, já está chegando no fim. Então aqui é que tem esse cara, o James Hutton, eu quando estudei, eu me lembro lá na geologia histórica, a gente dizia, o Hutton era o pai do uniformitarismo. Tá, o Hutton era o pai do uniformitarismo, ótimo. O Hutton fez o ciclo geológico, o Hutton fez o né? Então, tudo decorado, assim. Hoje, depois de velho, assim, eu comecei a pegar e ler coisas do Hutton. Na verdade, comecei há mais tempo fazendo isso. Eu comecei a ler coisas escritas pelo James Hutton, Esse cara era um gênio, cara. Esse cara era um gênio. No tempo do Hutton, eu escrevi ali para não me esquecer, o Hutton lançou a teoria dele, da Terra, nesse livro Theory of Earth, em 1788. Em 1788, essa é uma época que eu gosto muito de ler, eu leio bastante sobre história do Renascimento. 1788, o que as pessoas pensavam, as pessoas que eu digo, os estudiosos, não, o povo não pensava nada, o povo pensava que nem eu, acreditava assim naquela coisa imediata, Mas eu digo os estudiosos, os cientistas, eles achavam, por exemplo, que o Morro Santana, se eles viessem aqui a Porto Alegre, eles iam olhar o Morro Santana e iam dizer, quando é que esse morro se formou? Esse morro existe desde que começou a Terra. Esse morro foi construído assim. E como na época a crença em Deus fazia parte do pensamento geral das pessoas, eles iam dizer, não, esse morro foi feito no início da Terra, Deus fez o morro ali o morro. Pronto. Mas e o rio Guaíba? Aí um ia dizer, mas será que é rio mesmo? Então, mas e o rio Guaíba? Vamos deixar como Rio dos Sinos, pronto. E o Rio dos Sinos? Quer dizer, o que tem Rio dos Sinos? Não, esse rio, ele foi feito, sim, foi feito quando a Terra se formou, ele fez o Rio dos Sinos, desaguando no delta do Guaíba, no lago do Guaíba, foi para dentro do Oceano Atlântico, que está lá e tal. Então, e essa era a ideia dominante. Claro que tinham caras luminosos, sempre teve. Caras que diziam coisas que não tinham repercussão, porque as ideias deles eram tão avançadas que na época não entendiam. Avançadas, entre aspas, avançadas no sentido que nós pensamos hoje, que eu não sei se é o mais certo, mas é o nosso, Então, claro, tinha cara genial, eu vou pular esses caras também para não demorar demais. Mas o James Hutton é um cara que começou a dizer, não, parei um pouquinho, parei um pouquinho. Os caras já tinham visto, e isso já tinha caras mais antigos que tinham dito, que aquelas conchinhas que apareciam lá em cima nas montanhas, nos Alpes, a maioria achava o quê? Achava que aquelas conchinhas estavam lá em cima, porque, quando o mundo foi feito lá, botaram as conchas no meio das rochas. Quando Deus fez o mundo, ele botou as conchas lá e acabou o assunto. Então essa era a ideia dominante. Os caras que eram mais ligados assim nasquelas mirabolices, que se faziam em torno da religião também, muita gente até hoje faz mil mirabolices em torno disso,
Então, diziam que o demônio tinha colocado aquelas conchas lá. Eles diziam que os fósseis eram tentativas fracassadas do demônio de imitar a vida que Deus tinha feito. Né? Essa era a visão, uma visão dos fanatismo religioso, né? Tinha na época. E já tinha gente dizendo não. Eu não me lembro quem antes do Hutton, mas tinha cara que dizia não, aquilo lá é rocha que se formou no mar e agora está lá em cima da montanha. Né? E o Hutton é o cara que viu essa dinâmica na geologia. Então eu considero ele um gênio. Né? Nessa época, tu dizendo, não, são ciclos geológicos. Aquilo que está lá hoje, lá em cima nos Alpes, aquilo foi parar lá pelos esforços da Terra. Seria um dia isso aqui era uma rocha de oceano, fundo do oceano, está lá as conchinhas. Porque as conchinhas eram bichinhos que foi para lá. Né? Aí dizia, os magmas se formam por fusão lá no fundo da Terra e vêm aqui para cima, e aí ele criou ciclos geológicos, né? As rochas erodem, formam um ciclo sedimentar, vem o metamorfismo. Isso é um negócio espetacular, cara. Quando todo mundo olha as coisas e diz assim, até hoje, experimente perguntar, vocês já devem ter feito, pergunte para algum amigo, algum cara de vocês, não tem nada a ver com geologia, o que é uma rocha dessa, quando é que se formou. Então ninguém nem pensa nisso. Né? Meus amigos de fora, eu gosto de brincar, às vezes eu digo para ele, cara, tu sabe há quanto tempo se formou esses granitos que tem aí fora? Essas rochas que tem aí fora, de granito. Aí os caras ficam me olhando, vocês pensam que às vezes, vem sacanagem. Eu digo, não, cara, eu estou falando sério, eu estudo isso aí. Tu não, é isso aí que tu trabalha. Eu digo, não, eu trabalho com isso. A gente estuda, faz a idade disso aí. Sabe quantos anos tem esses granitos? 620 milhões. Ainda eu digo assim, né? Em vez de dizer mais ou menos 600, eu digo 620 milhões. Os caras me olham, eles demoram 5 minutos para avaliar se eu estou de sacanagem ou o que é. Para eles é inconcebível, né? Então, imagine naquela época, né? Que naquela época o conhecimento, as coisas, a pessoa tinha muito menos perguntas a se fazer. Por quê? Porque durante toda a Idade Média, o Renascimento, começa a mudar isso. Né? As pessoas atribuíam tudo a Deus de uma forma direta. Eu acredito em Deus, né? Eu acredito plenamente em Deus. Né? Só que eu acho que Deus não fez as coisas assim, né? Agora eu vou fazer um homenzinho de barro e soprar. Eu não acredito nisso, né? Eu acho que isso tudo é um simbolismo muito bonito, né? Riquíssimo, mas é um simbolismo. Nós fomos feitos através de processos parecidos, né? Não é verdade, mas talvez hoje a gente acha do tipo evolução, né? Essas coisas, né? Nem por isso tu deixa de acreditar. Eu não deixo, né? Tenho muitos amigos meus que não acreditam, né? Estão cada um, né? Tem suas razões. Mas então, olha que coisa genial. Esse é o James Hutton, né? Esse é um pensamento dos filósofos atuais, né? Não é possível sabermos o que são as coisas em si mesmas, né? Mas somente o que elas são em nosso pensamento. Isso aqui é fantástico, né? Isso aqui é uma ideia muito desenvolvida pelo meu filósofo, que eu estudo mais, né? Que é o Hegel, né? É exatamente isso, quer dizer, o nosso mundo é algo que está dentro do nosso pensamento. Né? Aí alguém vai dizer, tu quer dizer que fora do meu pensamento não tem nada lá fora, é tudo que eu criei. Não, tem gente que já disse isso no passado, mas ninguém acredita nisso hoje. Né? O que a gente diz é que tudo que eu consigo pensar, né? Tudo que eu consigo falar, tudo que eu estou falando para vocês, tudo que vocês forem falar para mim ou para qualquer outra pessoa, só consegue falar, expressar se estiver dentro do teu pensamento, senão tu não consegue. Nesse sentido, quando eu olho um pedaço de granito, quando olho uma pedra daquelas lá, um pedaço de mármore, olho uma rocha dessas, tudo que eu estou falando não é daquela rocha que está ali, é o que eu estou pensando dela. É verdade? Então o James Hutton se deu conta disso. Se deu conta disso. Em outras palavras, existe interação entre o sujeito e o objeto. Portanto, quando eu olho um riolito, uma rocha vulcânica, o meu pensamento é o pensamento do Lauro mais a rocha vulcânica. Né? Não é uma soma simples, né? É uma interação complexa, mas em suma é isso aí. Quando um de vocês olha essa mesmo riolito, é a interação do pensamento de vocês com aquele riolito. E o que é o riolito na realidade? Não sei. O riolito na realidade é a interação do pensamento de quem está pensando sobre ele e fora. Fora dessa realidade, fora dessa interação, o que é esse riolito? Não sei, não existe ninguém no mundo que seja capaz de falar isso.
Nós só conseguimos falar do que está dentro do nosso pensamento. Né? Essa é uma ideia hoje. Claro, os caras discutem um monte, né? Uns dizem que é tudo representação, né? Os representacionistas. Tem 1000 nomes, os filósofos enlouquecem, sei lá eu isso também, né? Mas eu acho importante a gente se dar conta dessas coisas, né? Porque isso tudo vai justificar depois por que da humildade, né? Por que da necessidade de um diálogo mais amistoso, né? Que eu vou chegar daqui a pouquinho, tá? Se você não encher o saco antes. Então, esse aí já é o pensador atual, né? O Bruno Latour, é um italiano que trabalha em filosofia da ciência, né? Então, ele diz muito bem, ele tem várias coisas que eu escrevi, né? Mas o importante é isso aqui, né? Então, o Bruno Latour diz que a ciência antiga, que em vez de ciência antiga a gente pode entender a ciência neopositivista, né? Porque não é antiga, porque até hoje a maioria dos cientistas pensa assim. Eles dizem que o que é verdade sempre se sustenta. É aquela frase que a gente ouve muito, né? Ah, não, se é verdade vai aparecer, né? A frase é bonita, né? Ela tem efeito, mas é bobagem, né? Não vai aparecer, não. Né? Mesmo sendo mentira, também não vai aparecer. Né? É isso aqui, né? Esse é o ponto de vista que Bruno Latour defende, que é o ponto de vista que eu acho que é um dos filósofos da ciência atual. Quando as coisas se sustentam, elas começam a se transformar em verdade. Então, por exemplo, nós começamos a pensar, né, que a bacia do Camaquã aqui no Rio Grande do Sul, né, começamos a pensar que isso é uma bacia que se formou depois de um arco magmático, né, e que tem idade neoproterozoica. Aí tu vai, essa ideia de quem foi essa ideia? Sei lá eu de quem foi, já se perdeu no tempo. Mas quem é que apoia essa ideia? Ah, tem vários que estão trabalhando lá, o pessoal está trabalhando lá, todo mundo acha que é mais ou menos por aí. Tem outros pontos que não. Então isso começa a virar uma verdade. Para nós é uma verdade. Pode ser que daqui a um tempo, né, daqui a um mês, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 50 anos, alguém mostre que ela não é nada disso. Aí no dia que ele conseguir atrair o pensamento científico para o lado da ideia dele, mudou a verdade. Então a verdade é algo fugaz. No pensamento de hoje, a verdade é algo momentâneo. É algo que é válido naquele momento, mas não existe verdade no sentido de absolutas e eternas. Tá? Esse é o sentido importante. Aí eu vou pular um pouquinho para não ficar muito longo. Né? O Darwin, outro homem genial, né? Outro gênio. O Darwin, todo mundo fala muito de evolução, né? O trabalho espetacular dele. O Darwin era um grande geólogo, né? Grande geólogo. O Darwin escreveu aqui na costa sul do Brasil, aqui inclusive do Rio Grande do Sul, escreveu tudo como sendo predominantemente gnáceos e granitos, né? Ele era um grande geólogo, né? Ele gostava muito de geologia. O Darwin tem essa frase também maravilhosa, né? O limite do conhecimento humano a respeito de qualquer objeto tem imenso interesse, né? O qual é aumentado por estar nas vizinhanças do reino da imaginação. Né? Então isso eu acho fantástico, né? Porque a ideia que os cientistas em geral passam, que eu considero a ideia antiga, né? Que se chama, o Bruno Latour chama de antiga, é a ideia de que a imaginação é uma coisa muito perigosa. É bobagem. Tu tem que te prender aos fatos. Tu tem que te prender ao que é real. Essa frase eu cansei de ouvir, né? Já é imaginação. Não, é claro, é imaginação. Como Darwin dizia, a ciência está muito perto do reino da imaginação. Né? Só que na ciência, o que não se aceita, o que eu acho que é correto, metodologicamente correto, é que eu não pode assim. Eu estava imaginando agora, e se essas rochas estivessem gramado, tudo que o pessoal chama de basalto, rio da Cifra, e se isso tudo, na verdade, fosse poeira cósmica que caiu? Não, até aí está tudo bem, eu estou imaginando. Daí alguém vai dizer, mas por que, Laura? Né? Né? Não sei. Não, isso não é ciência. Né? Isso não é ciência. Por quê? Porque isso não tem racionalidade. Né? Aí não vale. Eu sonhei essa noite que toda a sequência do Serra Geral lá não é vulcânica, é poeira cósmica que caiu. Não, isso não vale. Tu tem que provar isso racionalmente, quer dizer, tu tem que trazer dados que levem as pessoas a dizer, pode ser, entende?
Então, essa questão. Agora, a imaginação é fundamental. Esse é um dos pontos, por exemplo, que eu uso muito nas minhas aulas, né? Assim, né, eu falo muito, né, para o pessoal, não, vamos imaginar o magma cristalizando, imagine aqui o magma e tal, né? O magma está cristalizando, então aqui começou a cristalizar o divino, a papa, olha o divino aqui, que é, para quê, né? Se é uma brincadeira, assim, que eu faço, mas é uma brincadeira real, para que a pessoa aprender a imaginar, não se prender só no que está escrito. Os magmas básicos começam cristalizando olivina, depois formam piroxênio, depois... Não, mas por que adianta isso, cara? Isso não é conhecimento. Isso não é conhecimento. Isso aí tu entra na internet, tu vê qualquer criança de 5 anos, vê isso na internet. Isso não é conhecimento. Conhecimento é tu imaginar. Só que fazer uma imaginação, para ter validade científica, uma imaginação corroborada por razões, por justificativas lógicas. Então, isso é fundamental. Fundamental. O ambiente de sedimentação, né? Eu me lembro que eu estudei ambiente de sedimentação quando eu estava fazendo mestrado, e o nosso professor, era um argentino, era um excelente, grande professor. E eu me lembro que ele era mímico, cara, um mímico profissional. E ele dando aula, ele era muito engraçado, um cara magrão, assim, o Andrés, você certamente não conhecia ele, porque ele já morreu faz tempo. E morreu jovem, já faz tempo. Então o Andrés, ele dizia assim, nós perguntamos para ele, mas professor, mas como é que são os conglomerados, esses que o senhor está falando, que tem nas cabeceiras dos rios, por exemplo, nos ambientes montanhosos, como é que é a associação, são conglomerados, associados, porque ele diz assim, não vou dizer para vocês, o sotaque dele é argentino, imagine uma montanha sendo erodida, os blocos caindo, como é que vão ser os depósitos de rocha? Como é que vão ser? Imagine, desde ele começava. Vai ter isso, vai ter uns blocos grandes, outros pequenos, vai ter muita areia no meio, lama também, porque ainda não lavou. É isso, imagine. Então ele fazia aquilo, fazia uma cena, todo mundo ria, né? Mas eu acho que isso é fundamental. Isso é conhecimento. Quando tu imagina, baseado nas razões científicas, isso é conhecimento. Agora, tu decorar um monte de definição, tu ir lá para a internet procurar a sequência de textura que vai aparecer numa rocha petrográfica, na petrografia de uma rocha que está sofrendo fusão parcial, e tu saber tudo de cor o nome das texturas, isso não é conhecimento. Isso não é conhecimento, Isso são conceitos decorados, que tu guardaste que nem o computador guarda, E nós não estamos aí para ser substituído do computador, Seria muito banal, Isso não é. A imaginação, A imaginação é fundamental. Desde que, claro, que dentro desses controles, Isso é uma primeira palestra que eu dei de filosofia e geologia. Eu me lembro que eu botei isso aí para falar da relatividade da ciência, Isso aqui é um poema do Luiz Fernando Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo diz assim, as partículas, falando da teoria quântica, que diz que as partículas se comportam, dependendo do observador, a hora como partícula, a hora como radiação. Então, Luiz Fernando Veríssimo fez o poeminha dele, Partículas subatômicas se comportam de um jeito quando são observadas e de outro quando estão sós. Como, aliás, todos nós. Então, é a visão da teoria quântica do Luiz Fernando Veríssimo. Bom, aí nós chegamos, eu acho que é o terceiro ponto, que é esse que eu estou falando, Terceiro ponto, que quando a gente começa a pensar que as verdades dependem de quem está pensando sobre as coisas, que nós estamos falando no mundo da ciência, Eu, por exemplo, eu acho que existe o mundo da fé, da religião, E as verdades da religião não tem nada a ver com o que eu estou falando agora. É outro tipo de pensamento, é o pensamento intuitivo, É um outro tipo de conhecimento, então não é disso que eu estou falando. Isso para mim é outra esfera do conhecimento humano, Tem gente que não aceita, tem gente que aceita, são ideias, Eu estou falando de conhecimento científico. Então, conhecimento científico, vejam, o David Hume é o pai do empirismo, David Hume, lá em 1712, antes ainda do James Hutton, um dos grandes filósofos ingleses, inglês e do mundo todo.
O David Hume é o pai do empirismo. Ele dizia que o que valia era aquilo que os sentidos podiam comprovar. Que se os sentidos não podiam comprovar e se matematicamente não era provável, esquece. Tá? Então, muito perto do que a ciência segue até hoje. O pai disso aí era o David Hume. E o David Hume, por outro lado, dizia o seguinte, né? Os aperfeiçoamentos na razão, no pensamento racional e na filosofia não poderiam caber, né, senão em uma terra de tolerância e liberdade. Em suma, já o David Hume dizia isso, né? Quer dizer, se nós queremos desenvolver a ciência, se nós queremos formar um grupo para discutir, né, a origem dos fósseis num determinado período, queremos discutir a origem dos granitos, queremos discutir qualquer assunto de geologia, geologia ambiental, né? Entende? Nós vamos conseguir fazer muito melhor isso se nós aprendermos a tolerar e dar liberdade para que as pessoas pensem. Liberdade significa dar direito, né? Respeitar as pessoas mesmo que elas pensem diferentemente de nós. Tá? Então, uma visão oposta da competitividade. Né? O Karl Popper dizia aqui, né? O nosso conhecimento é fruto de um conjecturar, eu já botei isso, né? E depois ele conclui assim, ó. Esta maneira de ver o conhecimento reclama, exige, né? Exige humildade. Então a humildade não é uma virtude bonita, tão bonito, ele é um grande cientista e é uma pessoa humilde, ele merece os céus. Não, não é isso que eu estou dizendo. Né? O que esses caras estão dizendo, que eu concordo plenamente, é que tu olhar as coisas com humildade diante da natureza, diante do universo, diante das ideias dos outros, né? Com humildade, quer dizer, tu aprender humildade, ser humilde, não, cientificamente, não é tu aceitar a ideia do outro, é tu ouvir a ideia do outro, é tu considerar. Por exemplo, chega um colega meu e diz, Laura, esses granitos que tu está trabalhando, eu acho que vem tudo da crosta. Né? Então eu não defendo essa hipótese, eu acho que só alguns deles vêm da crosta. Eu vou dizer, tá, sim, tá ótimo. O que mais tu acha, cara? Vamos tomar uma cerveja aí, tu me diz tudo o que tu acha. Vamos, né? Quer dizer, eu não estou ouvindo o que ele está dizendo. Né? A minha atitude de ouvir seria qual? Seria dizer, mas então vou mudar meus trabalhos. Não, nem eu sou idiota, nem ele. Né? Então, o ouvir seria o seguinte, sim, por que tu acha isso? Quais são as tuas razões? Entende? Então, a humildade é tu saber ouvir as razões dos outros, coisa que em geral a gente não faz. Porque quando alguém diz, até em qualquer conversa, né, só nós vezes, quando alguém diz uma coisa diferente do que eu penso, imediatamente eu começo a pensar em como é que eu vou contra-argumentar. Eu nem me preocupo em entender o que ele disse, né? Nós funcionamos assim, né, na política, tudo, né? Isso é muito comum. Então essas coisas prejudicam enormemente o avanço científico, né, as discussões filosóficas, né? Eu vou passar um pouquinho rápido para a gente não avançar demais, né? Mas esse cara que é o Hegel, é um filósofo aí, as obras dele são entre 1810 e 1830, mais ou menos. Eu estou estudando ele há tempo, assim, eu achei um cara fantástico, né? Então ele tem ideias espetaculares, né? Ele diz sobre essa questão da tolerância, né? De examinar com cuidado as ideias diferentes das nossas, em tudo, né? Mas nós aqui vamos falando mais de geologia, né? Mas serve para tudo na vida isso, né? A tolerância, né? Serve para tudo, até para as discriminações raciais, para as discriminações de sexo afetivas, né? Serve para tudo esse pensamento, né? Então o Hegel, ele tem essa comparação dele que é extraordinária, né? Ele escreve muito sobre isso, né? Hegel compara a diversidade de hipóteses, né, com o desenvolvimento de uma flor em botão. Um deve deixar de existir para que o outro surja, mas são ambos necessários para o processo de florescimento. Né? Essa é a alegoria do botão e da flor, né, do Hegel, famosa para quem trabalha com epistemologia, coisa assim. O que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, bom, eu vou puxar para a geologia, né? Antigamente a gente dizia, no tempo que eu era estudante de geologia, que todo esse batólito Pelotas, aí sabe, toda essa massa de rocha granítica que tem ali para o lado de Pedro Machado, né, lá desde o sul, Pelotas, que sobe, passa aqui inclusive Porto Alegre, né, tudo isso hoje em dia a gente chama de batólito Pelotas, né, é um conjunto de granitos. No tempo que eu era estudante, isso tudo
os meus colegas, professores, né, que trabalhavam aí, eram migmatitos. Tudo migmatito. Tudo. Se vocês pegarem o mapa geológico daquele tempo, tinha uma grande mancha vermelha, assim, todo o leste aqui dos estudos sul-sul eram migmatitos. Era a ideia da época. Hoje em dia, a gente discute se é pós-colisional, se tem remanescentes de arco, mas ninguém discute que a imensa maioria do que está lá são granitoides, né? Granitos, granodioritos, tem tonalitos também, né? A grande maioria. Tem uns pedaços ignais no meio e talvez localizadamente tenha migmatitos aqui ali, né? Então, o que o Hegel está dizendo é o seguinte, né? Na verdade, né, a passagem, a evolução do conhecimento que disse que aquilo era migmatitos, né, foi um degrau necessário para hoje nós chegar onde nós estamos pensando, né, que é outro degrau, né? Não nos iludamos que nós chegamos na verdade, claro, nós nem vamos mais pensar isso, né? Mas aquilo foi um degrau. Se não tivessem aqueles caras dito que aquilo lá era tudo migmatitos, onde é que nós estaríamos hoje? O que será que nós estaríamos pensando hoje? Sei lá eu, não é? Então, será que o Einstein teria criado a teoria da relatividade se o Newton antes dele não tivesse feito a hipótese mecânica, mecanicismo? É? Então, é isso que o Hegel diz. A gente não, uma teoria não refuta a outra. Uma teoria ela não derruba a outra. Ela pega a outra, engloba a outra e parte para uma nova solução. Né? Que eu sou fascinado por essa ideia, eu acho fantástica. Né? Que é... Eu vou pular umas coisas aqui para não demorar muito, tá? Que é exatamente o processo que o Hegel estuda muito, né? E que ele chama de o pensamento dialético do Hegel, né? Não confundir com a dialética do Marx e do Engels, né? Que são posteriores ao Hegel, e que fizeram uma aplicação, né? Uma aplicação da dialética, né? Que era do Hegel, né? Eles fizeram uma aplicação disso, principalmente a história, a economia, de uma maneira magistral, né? A gente pode concordar com Marx, discordar do Marx, mas que ele era um gênio e ninguém discorda, né? Entende? Então, eu não sou, né? Eu não entendo nada de Marx, tá? Mas eu não... Tem algumas coisas do marxismo que eu não concordo, né? Então, eu não me considero marxista, não sou. Agora, o cara era um gênio, né? Espetacular que ele fez. Mas o Hegel, ele diz o seguinte, o pensamento humano, ele evolui da seguinte forma, né? Por exemplo, eu já vou transferir para a geologia, né? Eu pego, por exemplo, uma pedra, que nessa aqui, pego essa amostra e digo, essa rocha é um dacito, né? Por que eu fico? Sei lá, eu olhei, achei que tinha plagioclasto, quartzo, composição de dacito, meio fininha e tal, é um dacito, entende? Essa é uma hipótese, né? Aí, né, nós, dentro da evolução do diálogo científico, né, vai aparecer a antítese, quer dizer, uma ideia que se contrapõe a essa. Pode aparecer dentro da minha própria cabeça, mas eu, para ficar melhor, para entender, vou botar numa outra pessoa. Daí vem uma outra pessoa, o Duda, que trabalha com esse tipo de rocha, né, olha a mesma rocha e diz, olha, Laura, eu não sei se é dacito não, cara. Eu não estou vendo aqui, né, você lê o que, Duda, que tu não está vendo? Plagioclássio suficiente, né? Eu acho que isso aqui não tem plagioclássio, hein? Esses aqui mais clarinho, aqui para mim não é plagioclássio. Entende? Eu acho que isso aí é uma rocha assim que está mais para um, sei lá, um monzonito. Está mais para monzonito, tinha que ter menos quartos, desculpa. Eu não me perdoava o trabalho com isso. Mas em suma, né, tem uma ideia diferente. Aí essa é a antítese. Né? Aí, qual é o mecanismo, né, que o Hegel diz, né, que é o ideal? É que a partir dessas duas ideias, né, nós vamos evoluir para a síntese delas. Né, que não é nem igual à tese, nem igual à antítese. É uma solução desse problema. Então nós vamos olhar os dois juntos, vamos considerar e vamos chegar numa nova concepção. Não, então de repente isso aqui é um quartzo monzonito. E aquilo ali, entende? Então as ideias evoluem assim, né? Quer dizer, através de uma proposta, uma proposição que contraria aquela, né? E a partir disso a gente chega num novo termo. E essa síntese depois vai virar uma nova tese, né?
tese vai ser questionada, e isso ao infinito. Ao infinito. Então, esse avanço é infinito. O Hegel diz assim, né? Só porque eu acho bacana isso. O Hegel, os caras diziam, quando é que chega na verdade? O Hegel nunca.